Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, hoje é 1º de setembro de 2025 e a gente vai mergulhar num material bem interessante. Fontes, olha, principalmente do jornal Tribuna do Sertão, lá de Alagoas. Isso aí. E o que a gente tem aqui é um retrato variado, né? Vai desde um julgamento super importante em Brasília. Que mexe com o país todo. Exato. Até o legado de um educador marcante em Arapiraca e também a vida cultural pulsante de Palmeira dos Índios. É isso. A ideia é destrinchar essas histórias, conectar os pontos. Perfeito. E tentar entender o que tudo isso significa, né? No contexto maior. Perfeito. Então vamos começar pelo assunto que está, assim, na boca do povo em nível nacional, mas que tem raízes e consequências por aqui também. O julgamento no STF. Exatamente. Começa amanhã, dia 2, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados. A acusação é séria. Participação numa trama golpista para tentar reverter a eleição de 2022. É um momento histórico, né? Quase 2 anos e meio depois daqueles atos de 8 de janeiro de 2023. É a primeira vez desde a redemocratização que um ex-presidente e generais podem ser responsabilizados assim formalmente por tentativa de golpe. Sem dúvida. E as fontes descrevem um clima assim, de muita tensão lá em Brasília, segurança reforçadíssima no STF. Como assim reforçada? Olha, falam em cães farejadores, drones sobrevoando a área, acesso super restrito aos prédios do Supremo. Nossa! E o interesse público é gigante. Mais de 500 jornalistas credenciados, inclusive do exterior. E gente comum também querendo assistir, né? Sim, quase 3.400 pessoas, cidadãos e advogados se inscreveram para tentar acompanhar. Mas só 1.200 conseguiram credencial, por causa do espaço limitado mesmo. Muita gente. E quem são os réus, além do Bolsonaro? Bom, são figuras bem conhecidas. Tem o Alexandre Ramagem, que era da ABIN, hoje é deputado. Certo. O Almir Garnier, ex-comandante da Marinha. O Anderson Torres, que foi ministro da Justiça. Lembro. O Augusto Heleno, do GSI. O Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa. O Walter Braga Neto, que também foi da Defesa, Casa Civil e candidato a vice, né? Isso. E o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens. E as acusações são pesadas, né? Pesadíssimas. Olha, incluem organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, entre outras. E o Ramagem, por ser deputado? Pois é, ele responde por menos crimes, são 3. Por causa do foro privilegiado, né? O caso dele vai direto pro STF. Entendi. E como vai ser o rito lá? As fontes falam algo? Falam sim. Primeiro, o relator, ministro Alexandre de Moraes, apresenta o histórico do caso todo. Ok. Depois, o procurador-geral, o Paulo Gonetti, faz a acusação formalmente. E aí, as defesas? Isso. Aí vem as defesas de cada um. A votação é na primeira turma do STF. São 5 ministros. Quem são? Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin. 3 votos já definem o resultado. Maioria simples. Mas mesmo se condenados, não vão presos na hora, né? Não, não. É importante lembrar isso. Ainda tem toda a fase de recursos e tem regras específicas, né, sobre prisão especial para militares, caso sejam condenados. Certo. Agora, tem uma análise nas fontes que achei bem interessante de um professor da UFMG, o Emílio Peluso Nedermayer. Ah, sim. A comparação com a Alemanha, né? Essa mesma. Ele diz que o STF está num papel histórico parecido com o da Corte Constitucional Alemã lá no pós-Segunda Guerra. Qual é a ideia principal dele? Bom, o ponto do Peluso, pelo que a fonte traz, é que o judiciário tem essa função essencial de proteger a democracia contra ataques que vêm de dentro, sabe? Faz sentido. Ele diz que o STF precisa mostrar de forma clara que a democracia não é negociável, que não se brinca com isso. E a comparação com a Alemanha? Ele cita um caso de 1952, quando a corte alemã proibiu um partido neonazista. Agiu antes que ele ganhasse força, para proteger a democracia que estava nascendo ali. Ele vê o STF com uma missão parecida agora. Entendi. É uma perspectiva forte sobre o papel do Supremo nesse momento. Ele também comenta a questão do julgamento ser na turma, não no plenário todo. Diz que pelo regimento até faz sentido, já que o Bolsonaro não tem mais cargo. Mas politicamente é delicado. Exato.
Ele reconhece a sensibilidade por causa do apoio popular que o Bolsonaro ainda tem. Para ele, Peluso, esse julgamento é único na nossa história recente. Nem Mensalão, nem Lava Jato se comparam. Por quê? Porque aqui é uma resposta direta a uma tentativa clara de ruptura da ordem democrática, de golpe mesmo. Impactante. E as fontes trazem mais alguma opinião sobre o caso? Alguma nota mais curta? Sim, tem algumas pinceladas. Uma nota fala de um especialista prevendo pena alta para o Bolsonaro, menciona até 28 anos. Uau! Baseado em quê? Diz que é baseado na força das provas e nas penas que outros envolvidos já receberam. Mas é uma previsão, né? Claro. Que mais? Tem uma que relembra uma crítica antiga lá de 2016 do Renan Calheiros ao Moraes, chamando ele de polícia, usando aquela expressão dar bom dia cavalo. Coisas da política, né? Sim, faz tempo isso. E uma outra opinião descreve o Bolsonaro como um delinquente político, relembrando coisas desde a carreira militar. Importante a gente frisar, né? Estamos só relatando o que está nas fontes. São opiniões, análises de terceiros. Exatamente. A gente não está endossando nada, só mostrando o que foi publicado. São peças que ajudam a entender a complexidade e a polarização em torno desse julgamento. Perfeito. Bom, vamos sair um pouco dessa tensão de Brasília? Vamos. As fontes nos levam para Alagoas agora com uma notícia com um tom bem diferente. De perda, mas também de muito reconhecimento. Você está falando do falecimento do professor Moacir Teófilo. Exato. José Moacir Teófilo faleceu aos 97 anos. E ele não era só um educador, né? As fontes o colocam como uma figura central para Arapiraca e Progreste. Com certeza. O prefeito Luciano Barbosa chegou a chamá-lo de fundador de destinos. Uma figura impressionante. Qual a história dele? Olha, ele nasceu em Limoeiro de Anadia, origem humilde, foi para Maceió, estudou direito, mas a paixão mesmo era a educação. E aí ele voltou para Arapiraca. Voltou. E em 1950 fundou o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. Que virou referência, né? Totalmente. Um símbolo de qualidade, de disciplina. Formou gerações e ainda é super respeitado. A visão dele era essa. Educação como ferramenta de liberdade, de igualdade. E ele não parou no colégio, né? De jeito nenhum. Ele foi um dos fundadores da Faculdade de Filosofia de Arapiraca, que depois virou a Unial, a Universidade Estadual. Que visão! E mais, ele levou cursos superiores lá para o Bom Conselho mesmo, em parceria com o SESMAC de Maceió. Abriu direito, análise de sistemas em Arapiraca. Isso foi muito importante para a cidade. Além disso, foi secretário de Educação do Estado, né? 2 vezes. 2 vezes. E ainda foi conselheiro da OAB por 12 anos. Um homem de múltiplas frentes, realmente. Impressionante essa energia. E o envolvimento com a comunidade? Também era grande. Ajudou a fundar a Companhia Telefônica de Arapiraca, a Rádio Novo Nordeste AM, o Lions Club. Até no futebol? Até no futebol. Presidiu o ASA, o time da cidade, nos anos 80. É aquele perfil de pessoa que realmente ajudou a construir a cidade em várias áreas. Não é à toa que recebeu tantas homenagens. Mais de 20, inclusive o prêmio Darcy Ribeiro, lá da Câmara dos Deputados em 2013. Um dos maiores reconhecimentos nacionais em educação. As fontes falam algo da família? Mencionam os 4 filhos. Um deles era o Rogério Teófilo, que foi prefeito de Arapiraca e faleceu em 2020, né? Uma perda sentida na época. Verdade. E contam que, mesmo com todo esse destaque, ele mantinha a simplicidade, a ligação com o campo, gostava de cavalos. O velório foi no colégio, né? Sim, no próprio Colégio Bom Conselho, milhares de pessoas foram se despedir e o prefeito decretou luto oficial. Mostra o tamanho do respeito, do carinho por ele. É um legado que fica, né? Que marca a história de um lugar. Sem dúvida. É a prova viva de como a educação pode transformar vidas, transformar uma comunidade inteira. O impacto de alguém como Moacir Teófilo vai ecoar por muito tempo. E falando em identidade local, em construir comunidade, vamos para Palmeiras dos Índios? Vamos lá. As fontes mostram uma cidade com uma vibração interessante. Mistura o lado da terra, da agricultura, com uma cultura forte. Exato. Um exemplo foi agora, na sexta passada, dia 29, teve a 5ª etapa do Circuito Regional de Feiras da Agricultura Familiar. Ah, legal. O que tinha lá? Olha, reuniu gente de 11 municípios, produtores, artesãos, tinha de tudo. Hortaliça, fruta, feijão, milho, mel, queijo, doce caseiro. E artesanato também. Muito artesanato, inclusive indígena.
Um artesão chucuru Cariri, o Genivaldo Celestino, até comentou na fonte como essas feiras são importantes para vender a produção e valorizar a cultura local, né? Especialmente a indígena. Com certeza. É um espaço vital para eles. E teve até roda de conversa sobre sabores da região, tipo umbucajá, jabuticaba. Bem bacana. Mostra essa força da terra, da economia solidária. E, ao mesmo tempo, Palmeira dos Índios respira literatura, né? Muito. Tem um artigo ótimo do Jorge de Araújo Vieira nas fontes. Ele lembra um evento lá de 1973, uma semana de estudo sobre Graciliano Ramos. Graciliano, que tem tudo a ver com Palmeira, apesar de ter nascido em Quebrangulo. Exato. Ele morou lá, foi prefeito. E essa semana de 73 foi tão marcante que um jornal na época chamou Palmeira de capital brasileira da literatura. Sério? Que título. O próprio Vieira admite que talvez seja um exagero, né? Mas mostra o peso cultural daquele evento. Quem participou dessa semana? Olha, a lista de peso. Tinha gente da Academia Brasileira de Letras, como o Odilon Costa Filho. Tinha o Adalberão Cavalcante Lins, que era de Palmeira. O Ricardo Ramos, filho do Graciliano. Nossa! James Amado, irmão do Jorge Amado. E o próprio Jorge Amado com a Zélia Gattai. Padre José de Araújo, só nome forte da literatura brasileira da época, reunido em Palmeira dos Índios. Que coisa incrível imaginar essa cena. O artigo ainda traz os relatos da Heloísa Ramos, a viúva do Graciliano, falando da sensibilidade dele, de como ele estava à frente do tempo e do sofrimento com a prisão injusta na ditadura Vargas. Emocionante. E o autor do artigo, Jorge Vieira, ele conecta isso com o presente? Conecta sim. Ele aproveita para celebrar os 25 anos de duas instituições culturais importantes de lá. A Facupira, que é a Fundação das Culturas, e a PALCA, Academia Palmeirense de Letras. Ah, que legal. Ele menciona um mapeamento cultural recente que identificou mais de 200 nomes ligados à cultura da cidade e lembra outras figuras de Palmeira que tiveram projeção nacional. Quem, por exemplo? O ator Jofre Soares, um grande nome do cinema, e o político Tenório Cavalcante, né, o famoso Homem da Capa Preta, figura controversa. Com a metralhadora Lourdinha, né? Essa mesma. Aliás, o próprio Jorge Vieira lançou um livro sobre o Tenório agora, no aniversário da Facupira e da Palca. Que interessante. E qual a conclusão dele sobre Palmeira? A tese dele é que toda essa história, essa riqueza cultural, faz de Palmeira dos Índios uma cidade diferente, com uma identidade muito própria. Faz todo sentido. É fascinante ver essa mistura. A feira agrícola, a cultura indígena e essa herança literária tão forte convivendo. Parece que é essa combinação que define muito a identidade de Palmeira. Esse diálogo constante entre a terra e a palavra, né? Exatamente. Uma riqueza que se manifesta de jeitos diferentes. E por falar em manifestações culturais de Alagoas, as fontes trazem também um perfil de uma cantora de Arapiraca. A Helene Condera. Essa mesma. Dizem que ela tem uma voz marcante, né? Rouca, grave. Sim, a descrição é essa. Começou novinha, com 15 anos, só voz e violão, e construiu uma carreira sólida cantando MPB, rock nacional, compositores locais. Já cantou fora de Alagoas também. Já sim. As fontes mencionam palcos em São Paulo, Rio, ela circula bem. É descrita como uma artesã da música, que trabalha as canções com cuidado. Mais um talento da região sendo destacado. Exato. E ainda em Arapiraca, tem outra nota de reconhecimento, mas em outra área. Um médico, ginecologista e obstetra, Ulisses Pereira. O que aconteceu com ele? Ele recebeu o título de cidadão honorário de Arapiraca, pelos 37 anos de trabalho na cidade. Mostra que a comunidade valoriza também quem se dedica à saúde, né? Com certeza. É importante esse reconhecimento. E tem uma nota curiosa também sobre um lugar diferente em Arapiraca. Ah, a taverna Game e Café? Isso. Um lugar que mistura comida com jogos de tabuleiro. Interessante, né? Uma forma moderna de socializar. Pois é. Mostra como as cidades vão criando novos espaços de encontro, se adaptando aos novos tempos. E essa mistura toda de tradição, reconhecimento, novas tendências, aparece também nas colunas de opinião que a gente encontrou, né? Aparece sim. Tem uma do Arnaldo Nisquer, da Academia Brasileira de Letras, falando de um tema super atual: inteligência artificial no judiciário. Assunto quente. O que ele diz?
Ele pondera os dois lados, sabe? O potencial da IA para agilizar os processos. As fontes falam que tem 83 milhões de processos no Brasil. É muita coisa. Nossa, é um número absurdo. E a IA poderia trazer mais coerência para as decisões. Mas ele alerta para os riscos também. Precisa treinar juiz, precisa ter transparência nos algoritmos. E a supervisão humana, né? Fundamental. Exatamente. Não dá para deixar tudo na mão da máquina. É um debate importante. Com certeza. E tem outra coluna do Pedro Oliveira falando mais de economia. Isso. Ele discute a questão da redução da jornada de trabalho. Mostra a preocupação, cita o exemplo da França com as 35 horas, que ele diz que não foi positivo. Entendi. Na mesma coluna, ele menciona a atuação da senadora Eudócia Caldas, buscando recursos para Alagoas, lá em Brasília. E fala de uma palestra sobre planejamento estratégico de um empresário, Luiz Otávio Gomes, assuntos do dia a dia da economia e da política local. Mostra as preocupações com desenvolvimento, gestão e, infelizmente, tem uma notícia triste também, né? Pois é. Um furto na Academia Lagoana de Letras, lá na Casa Jorge de Lima, em Maceió. O que levaram? Levaram a fiação elétrica. Vandalismo puro que prejudica um espaço cultural importante. Que chato isso. Muito. Mas o presidente da academia, o Alberto Rostan Lanverly, escreveu uma nota falando da resiliência da instituição. Disse que já estavam providenciando o conserto e que as atividades continuam. Ainda bem. E para fechar esse painel cultural, as fontes trazem mais o quê? Trazem um conto do Carlito Lima e um poema do Alfredo Gazanel, mostrando que a produção literária continua viva. Ufa! Que viagem a gente fez hoje, hein? Verdade. Começamos lá em Brasília, no centro do poder, com o julgamento no STF, discutindo democracia. Aí fomos para Arapiraca, homenagear o legado imenso do Moacir Teófilo na educação. Pousamos em Palmeira dos Indos, para sentir a mistura da terra com a literatura, da feira com Graciliano. E ainda passamos por música, por debates sobre tecnologia, economia, os desafios da segurança. Foi um retrato bem completo de Alagoas nesse momento. Foi mesmo. Vimos como o nacional e o local estão sempre conectados, né? Um julgamento em Brasília mexe com tudo, mas a força das histórias locais, das pessoas que constroem o dia a dia, é enorme. Exato. A celebração de figuras como Moacir Teófilo, o talento da Elaine Kundera, a persistência das feiras, da literatura em Palmeira, tudo isso convive com os debates sobre o futuro, sobre tecnologia, sobre os problemas urbanos. As fontes deram para a gente uma janela para essas conversas. A gente tentou conectar esses fios, mostrar essa riqueza toda que estava no material, e fica talvez uma reflexão, né? Qual? Como é que as comunidades, diante de tanta coisa acontecendo, julgamento histórico, despedida de um gigante, celebração da cultura, como elas conseguem equilibrar o respeito ao passado, a intensidade do presente e o olhar para o futuro? O que será que costura tudo isso e forma a identidade de um lugar? Uma ótima pergunta. E talvez as respostas estejam justamente nessas histórias que a gente acabou de contar. Fica pra gente pensar. Fica sim. Obrigada por acompanhar a gente nessa análise de hoje. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.